O pessimista autêntico, a gente viu que tem vários graus. Você pode ir de um pessimismo mais matizado até o mais radical. Então, Philip Mailander, por exemplo, que vou apresentar hoje, é um pessimista radical. Julius Banzen, o outro que eu vou falar, mais radical ainda. E eu sou um pessimista mais num sentido assim estético, irônico, né? De uma atitude em que, como outros pessimistas, também acho que você pode viver com uma consciência radicalmente crítica da realidade, com uma certa descrença no futuro, mas mesmo assim encontrar motivos para apreciar o que existe de positivo nessa vida, né? Mas, para além disso, eu também acredito numa tese. Eu não vou dizer que eu sou metafísico, assim, no sentido. Eu não sou religioso, não acredito no além, no sentido, sei lá, cristão, por exemplo, mas acredito em outros mundos. Então, é uma possibilidade que me deixa interessado no universo como um lugar onde você pode ter experiências que te levam a outras dimensões da realidade. Tá? A filosofia também pode fazer isso em um certo sentido, né? Mas eu acho que os pessimistas mais decididos, eles não têm essa esperança, digamos assim, de um sentido, né? A ideia de sentido, ela é radicalmente corroída no pessimismo. Então, eu quero falar desses 4 pensadores, que são o Philip Mailander, Julius Banzen, 2 pensadores da tradição alemã, né? A gente, semana passada, viu que, quando se fala do pessimismo, eu trouxe uma lista gigante, né, de pessimistas. Mas, quando a gente fala de pessimismo, a tradição filosófica é predominantemente germânica. Então, claro, ela começa com Nietzsche, Schopenhauer, tá? E aqui a gente tem um livro muito bom para sintetizar essa tradição. É o livro do Frederick Beiser, que chama Weltschmerz. Alguém sabe o que significa essa palavra? Weltschmerz é dor do mundo, né? Welt, mundo em alemão, Schmerz, dor. Então, a dor do mundo é essa dor existencial que não é uma dor assim, não tem cura, tá? A dor do mundo é a sensação do pessimismo como experiência viva de uma realidade que é, em última instância, negativa. Porque é dor e é sofrimento, né? Essa é a doutrina básica fundamental do pessimista. Então, eu vou falar de 4 pessimistas. O Philip Mailander, 2 deles são o que a gente poderia chamar de pessimistas clássicos, Philip Mailander e Julius Banzen. E 2 são pessimistas recentes. O Cioran, que a gente também citou semana passada. Cioran morreu em 95, então estamos próximos dele temporalmente. E tem um filósofo que está vivo. Ele não seria classificado normalmente como pessimista, mas eu vejo assim algumas tonalidades pessimistas no pensamento dele, que é um filósofo francês, está vivo, né? Que chama Quentin Meillassoux. É um cara jovem, né? Considerando assim a trajetória acadêmica, mas um filósofo muito, muito interessante. Porque, eu vou ser sincero, me interessa muito mais a filosofia como experiência estética do que como forma de pensamento. Ou seja, aquilo que eu falei sobre Borges semana passada, que Borges valorizava a filosofia como se fosse literatura fantástica, dessa maneira que me interessa radicalmente o pensamento como um exercício. Então, eu acho legal, por exemplo, quando um pessimista ou quando um filósofo tem um sistema muito cerrado, onde tudo está entrelaçado, né? A filosofia, principalmente a filosofia no sentido clássico, sempre foi assim, tudo muito entrelaçado, tudo muito... A ética tem que ser explicada pela epistemologia, tem que ter uma relação com, sei lá, se for uma filosofia teísta, com a teologia, e assim por diante. Um sistema onde cada parte esteja muito bem encaixada na outra. Mas me interessa muito mais a dimensão estética, né, do pensamento. Nesse sentido, de novo, eu me acho até pessimista, porque eu acredito que existe no pensamento pessimista uma dimensão estética muito importante. Não à toa, vários pessimistas foram grandes estilistas. Então, Cioran, por exemplo, é considerado um dos maiores escritores de língua francesa, apesar dele ser romeno, né? Era romeno, mas escreveu em francês.
Então a gente começa, né, com os pessimistas clássicos. Obviamente, vocês, poxa, me interrompam, se quiserem colocar uma questão, fazer perguntas e tal, porque agora, hoje, é um pouco menos, é um pouco mais denso, né, do que foi na semana passada, mas eu espero que seja interessante, porque eu acredito que esses sistemas dos pessimistas lembram um pouco a literatura fantástica, tá? São sistemas muito estranhos, como o do Philip Mainlander. Só que para introduzir, a gente tem que começar um pouco, voltar assim no começo, né? Quem que vocês acham que foi digamos assim, o iniciador oficial de uma tradição pessimista, né? Na Alemanha, claro. Porque é óbvio que a gente pode falar que o pessimismo é muito antigo. Você pode ir na Grécia, né? E, existem aqui tendências pessimistas no pensador grego, sei lá, não sei, estoicos, não importa. Mas o pessimismo, enquanto corrente filosófica que é reconhecida na tradição da filosofia, começa na Alemanha, no século XIX. Então, quem seria assim o inaugurador dessa tradição pessimista, né, na Alemanha? É o Schopenhauer, né? Schopenhauer. E o Schopenhauer, ele foi absorver muito da sabedoria da Índia, né? Porque boa parte do sistema filosófico do Schopenhauer está em convergência com uma visão que tem uma dimensão pessimista, que é dessas tradições religiosas, místicas da Índia, né? A ideia, por exemplo, do véu de Maia, né, que separa o nosso mundo fenomênico de uma realidade ulterior, né? Tudo isso está, em certo sentido, digerido no sistema filosófico schopenhaueriano. E ele leu, como vários outros alemães leram na época, né? Isso é um fenômeno interessante, porque foram os românticos alemães, basicamente, que descobriram a Índia, né? No século XVIII, final do século XVIII, século XIX, a Índia não era uma cultura conhecida do Ocidente. Então, os românticos alemães, como Humboldt, por exemplo, e outros, vão à Índia, vão estudar o sânscrito, vão trazer essa cultura e essa sabedoria antiga da Índia para o Ocidente. Não é um conhecimento também muito comum, né? Mas isso é interessante, porque através desses, alguns desses que foram linguistas, né? Que foram, a gente diria antropólogos hoje, né? Que trouxeram para o Ocidente essa sabedoria oriental. E Schopenhauer foi uma das figuras que absorveu isso, né, e transferiu isso para o sistema filosófico dele. Mas aí é interessante entender também que tem alguns princípios filosóficos que vão aparecer em Schopenhauer, em Nietzsche, esses filósofos posteriores da Alemanha, que são problemas da filosofia, problemas antigos, como, por exemplo, o problema, né, da diferença entre o único, o indivíduo, e o uno e o múltiplo. Vamos lá, o uno e o múltiplo, né? Quando a gente vai explicar, sei lá, a origem do universo, quando a gente pensa essas questões cosmológicas, né? E a gente coloca uma questão fundamental. O mundo é feito de uma substância, existe uma unidade nessa coisa toda, ou não tem unidade, é só um múltiplo, né? A diversidade, os indivíduos. E essa é uma questão que apareceu de forma muito preponderante no pessimismo, na tradição pessimista. Porque para um pensador como Schopenhauer, a gente poderia dizer que Schopenhauer é um monista. O que isso quer dizer? É um monista. Ele acredita essencialmente numa substância única, que é aquilo que ele chama a vontade, né? Wille, a vontade. E essa vontade, ela se manifesta no universo todo, na natureza, né, nos seres humanos, nos animais, né? É como se ela fosse uma espécie de força que produz a existência, porque ela está na essência última de tudo. Então, se você escavar o mundo fenomênico, vocês entendem a diferença entre fenômeno e númeno? O fenômeno é o mundo das percepções, é o nosso mundo cotidiano, é o que eu vejo aqui, esse mundo com essa parede, com essas cores, com as experiências que eu tenho sensoriais, né? Seria, digamos assim, a superfície da experiência. Se você acreditar que existe algo por trás dessa superfície, né? Que é o que se chama o númeno, né?
Então, o que tem por trás da superfície é uma essência. E essa essência pode ser várias coisas. Para Schopenhauer era a vontade. A vontade é o que está para além do mundo fenomênico, tá? Então, a vontade, ela é uma força que move a natureza, mas é uma força cega. Ela é irracional. Esse é um ponto importante, né? A ideia da irracionalidade. Porque no senso comum, a gente às vezes pode até pensar a natureza, o mundo tem uma lógica, né? Tem uma racionalidade. Uma racionalidade. O Hegel acreditava que a racionalidade ela está manifesta na natureza. Então, para ele, a realidade tinha uma natureza racional. Não é o caso dos, pelo menos alguns pessimistas, a gente vai ver que é bem diferente. Tá? Então, existe essa diferença do mundo fenomênico com a essência, né? Que seria isso para Schopenhauer, que é a vontade. Enquanto que nesse mundo aqui fenomênico, a gente talvez até possa falar na racionalidade, em lógica, né? No mundo da vontade, são outras realidades que imperam nesse mundo que está por trás da superfície, das aparências. Tá? Mas esse mundo da essência, esse mundo seria todo conectado. No mundo da aparência, não. Exatamente. Porque para o Schopenhauer. Então é aí que a gente vai começar a estabelecer as distinções. Também, uma substância única, né? E é um panteísmo também no sentido até... Porque, claro, Spinoza não acreditava em Deus no sentido que é comum, né? Cristão, da religião. Mas Deus é essa substância, ou seja, a natureza, né? Aquela frase famosa, né, do Spinoza, Deus sive natura, Deus ou a natureza. Mas não tem uma distinção, né? Não. Da Spinoza. Sim. O Schopenhauer, ele vai falar, por exemplo, ele tem uma expressão que é o principium individuationis, que é os indivíduos, nós que estamos aqui, somos todos indivíduos. Esse princípio individuationis, ele está presente no mundo fenomênico. Mas, para além desse mundo fenomênico, a vontade, ela se manifesta de maneira igual. Ou seja, é como se fosse um teatro, essa é uma metáfora que eu uso. O mundo é um teatro, nós todos somos atores. Só que a gente desempenha papéis sem saber disso. Esses papéis são guiados pela vontade. Por isso que a vida é sofrimento. Porque, na verdade, é um pouco como se não existisse nem o livre-arbítrio. A gente está cumprindo mandatos de um desejo inacabável. Um desejo que não tem fim. E que esse desejo é a força da vontade. Só que ela não tem uma racionalidade. Ela não tem uma teleologia, né? Uma finalidade. Ela é simplesmente essa força cega que produz essa natureza e que se manifesta em todos os seres, nos homens, só que de maneira inconsciente para nós. Então isso obviamente vai gerar, né, sofrimento, vai gerar dor, porque não tem fim. É um desejo constante que nunca está satisfeito, né? E a gente, nas nossas vidas cotidianas, a gente vai em busca de objetos, a gente vai em busca de coisas, e encontra uma coisa e aí depois começa a buscar outra, e esse desejo não tem fim, não se satisfaz. A gente consegue uma conquista, mas já está buscando outra em seguida. Porque a essência dessa experiência humana e tal, e animal também, é desejar. Só que um desejo sem um objeto claro. Que a gente se ilude achando, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é um desejo, né? É o ato de desejar. Esse desejo sem objeto e sem finalidade. Né? É da condição humana. Na verdade, Schopenhauer é da condição mesmo do mundo, né? Da natureza. Não só do homem, dos animais, a própria natureza está movida por essa força cega, que é uma força, você pode traduzir como um desejo, né? Mas que não tem objetivo claro, não tem uma finalidade assim definida, né? Bom, depois que eu estou resumindo, obviamente tem muitas, a gente falou inclusive que Schopenhauer ele era menos pessimista do que esses caras que a gente vai falar aqui hoje. Então se preparem, porque o negócio aqui é sinistro. Porque o Schopenhauer ele ainda achava que você pode contrapor a vontade. Existem experiências como a compaixão, em que você vai em direção ao outro, ser humano, né, ou animal, sei lá,
existem experiências como a arte, em que você busca um sublime, uma experiência sublime e tal, e você se descola do seu eu para transcender essa condição, que seriam formas de você minimizar, né, os efeitos da vontade, combater, né, essa vontade nessas experiências. Tá? Para os pessimistas que a gente vai falar depois, não tem isso, não tem essa alternativa. Tá? Não tem nenhum viés racional que permita fugir desses imperativos, né, da vontade. Mas não tem como você falou que tinha uma diferença entre os pessimistas e os fatalistas. Então, assim, se o pessimista também não vê brecha, ele não é um pouco fatalista? É que normalmente quando a gente fala em fatalismo, a gente está pensando de uma maneira muito pragmática, em termos de atitudes em relação ao mundo, né? Então, quando eu falo que eu sou um cara fatalista, eu estou pensando que o pior vai acontecer. Em geral, os pessimistas, eles têm uma visão aberta. Eles acham que provavelmente o pior vai acontecer. Mas não necessariamente isso vai se dar. Óbvio que isso está no livro da Mara van der Lugt, né? Em que ela fala aquele hopeful pessimism, né? Mas existem pessimistas que realmente é difícil você encontrar essa distinção entre pessimismo e fatalismo. Não é que ela se dá nesse sentido da vida pragmática, né? Mas assim, no sentido de você não ter alternativas para tomar nenhuma atitude, porque a Mara van der Lugt fala que o cara pode ser pessimista e ele pode ser um ativista, ele pode não ser passivo. A gente normalmente associa pessimismo com passividade. Já que o mundo é uma tragédia, eu não posso fazer nada, então, né, que se dane. Agora, existem pessimistas que vão praticamente levar a esse extremo, né? E é o caso desses aqui que eu vou falar. Como o primeiro deles é o Philip Mainlander. Eu acho que ele morreu em 1876. Deixa eu ver, só conferir, porque o Philip Mainlander, esses caras, a maioria deles são filósofos esquecidos, tá? Hoje. É interessante, porque a gente vai falar de pelo menos duas figuras que são completamente desconhecidas hoje. Não tão completamente, porque nos últimos anos, inclusive, teve uma revalorização. Exatamente por causa, eu acho, dessa atmosfera de pessimismo que a gente vive. Nos últimos anos, pensadores como Philip Mainlander, cujas obras estavam esquecidas, não eram reeditadas e tal, começaram a ser revistos. É o caso dele, do Julius Bunsen, né, que a gente vai falar aqui agora. Aqui tem internet, né? É a Casa Dias? Philip Mainlander, ele tem um sistema filosófico que é muito curioso. Ele é muito... Se você ler o livro, a obra, né, mestra, hoje já tem tradução para espanhol e para inglês, desse livro dele, que é a Filosofia da Redenção. Philosophie der Erlösung. Esse livro, Filosofia da Redenção, é como todo tratado filosófico daquela época, é um troço gigante, tá? São 2 volumes, onde ele vai elaborar uma epistemologia, uma estética, uma ética, né? É um sistema filosófico super cerrado, muito coerente. Com alguém? Disse matriz, e a senha, é isso? Engraçado, não está aparecendo aqui. Foi, ele se matou coerente, muito coerente. Ele se matou aos 34 anos. Alguém já achou aí a data de nascimento e morte? E morreu em 1876. Tá. Então, veja bem, esses pessimistas, muitos deles tiveram uma vida trágica mesmo, né? Então, o cara... No caso do Philip Mainlander, nem tanto. Ele nasceu numa família até meio de posses, né? Tinha uma situação financeira boa, não teve assim uma grande tragédia na vida dele. O outro, o Julius Bunsen, esse, coitado, sofreu bastante, tá? Então,
O problema é que Philip Meilander ele fez uma filosofia do suicídio. Estou até preocupado que eu vou falar disso aqui hoje, tá? Não é para ninguém adotar necessariamente a filosofia. Porque, veja, antigamente a gente sabe que até a antiguidade a filosofia não era uma coisa teórica como a gente vê hoje, né? A partir da modernidade, sei lá. A filosofia era modo de vida, né? Um cara que fala disso muito bem, que é um grande especialista em filosofia antiga, é o filósofo francês chamado Pierre Hadot, que mostra essa relação entre filosofia e vida. A gente perdeu um pouco disso, né? Mas você fazer uma filosofia significava também você adotar um estilo de vida, né? Sócrates morreu, né? Pelas suas convicções filosóficas. Philip Meilander foi bastante coerente com a sua filosofia, porque se matou, e a filosofia dele é uma filosofia do suicídio. Ele... Camus. A grande questão filosófica é o suicídio. Exato. Para os pessimistas, com certeza, essa é a grande questão. Agora, a maioria dos pessimistas não se matou, né? Isso é interessante. A maioria não se matou. Ele pegou uma pilha de livros, né, que tinha publicado, acabou de sair, porque ele morreu quando saiu o primeiro volume da Filosofia da Redenção. Ele fez uma pilha assim em cima da mesa e se enforcou, bem poético, em cima dos livros dele, que tinha acabado de sair. E depois, postumamente, saiu o segundo volume, né, da Filosofia da Redenção. Então essa é uma filosofia muito estranha, porque para nós, no nosso senso comum, a gente não pode pensar uma filosofia do suicídio, né? Não é exatamente que defenda o suicídio, é a ideia de que só existe uma redenção possível para as dores do mundo, e essa redenção é a morte. Então é uma filosofia da morte. Nossa, isso é bem sombrio. Isso é bem sombrio. É uma filosofia da morte. Mas é uma filosofia da morte que ela está cheia de construções imaginativas. Como se fosse uma obra de ficção. Por isso que eu digo, né, literatura fantástica e filosofia. Como se fosse uma obra de ficção, mas assim, filosoficamente um sistema, um edifício filosófico todo coerente. Na verdade, por que o Philip Meilander também defende essa ideia? Porque para ele, a finalidade última da vontade... Vejam, todos esses caras que vão vir depois, eles vão, de alguma maneira, beber em Schopenhauer, certo? Então, essa terminologia, né, a vontade, essa força cega, ela vai aparecer. Porque eles vão estar debatendo com Schopenhauer. Então, para o Philip Meilander, o que a vontade busca é a aniquilação. É a paz suprema, a aniquilação. Não existe paz senão na aniquilação. A morte para ele é o nada, não tem vida após a morte. A morte é o fim, a aniquilação. É como, sabe aquela coisa freudiana, pulsão de morte, que tem assim, um certo desejo do inorgânico, como se fosse essa paz, algo desejável, a paz de não existir, né? Que está muito presente no Cioran, o inconveniente de ter nascido, isso é o que aparece no Philip Meilander. Então, esse cara vai fazer uma leitura muito louca do cristianismo. É bem estranho. Por quê? A gente sabe que o cristianismo é uma religião da salvação, aonde existe essa crença na vida após a morte. Você pode até dizer que o cristianismo é uma religião da morte. Tem gente que vai dizer isso, obviamente. Nietzsche, em certo sentido, vai falar isso, né? Que o cristianismo é uma religião da morte. Só que é uma religião da morte onde tem uma crença no pós-vida. Inclusive a ideia de que a pós-vida é melhor do que aqui, né? O paraíso, sei lá, para quem... É fácil. Hã? É fácil. Para quem for uma boa pessoa, né? Um bom cidadão, assim, cidadão de bem, né? Para quem for um cidadão de bem, aí beleza, vai para o paraíso. Ou seja, tem algo que você pode esperar, né? Em relação ao futuro. Ainda que seja depois da morte. Você pode estar ferrado a vida toda, você pode nascer pobre, morrer pobre, sofrer na miséria. Tem uma coisa da miséria, né, eu acho, no cristianismo, que o Nietzsche apontava isso. Mas para o Philip Meilander, essa não é a verdadeira mensagem do cristianismo. Isso que eu acho muito doido. Não é a verdadeira mensagem do cristianismo. Para ele, a verdadeira mensagem é outra que a gente vai ver, o sentido esotérico do cristianismo.
que é a mensagem da morte. Cristo morreu na cruz, não para salvar os nossos pecados, não para nos redimir dos nossos pecados, mas porque esse é o signo da única salvação possível, que é a aniquilação, o nada, né? A morte. Então ele quer explicar o cristianismo numa espécie de uma base secularizada. Ele quer pegar, inclusive, as tradições religiosas e explicar elas a partir de uma perspectiva assim, de um olhar natural, naturalista sobre o mundo. Ou você poderia dizer, uma espécie de um cristianismo paganizado. Não é o cristianismo tradicional, obviamente, que a gente conhece, né, que prega a redenção no pós-vida, ou a salvação pela crença, né, em Cristo. Não é nada parecido com isso. Mas ele acha que o cristianismo é a religião mais verdadeira, quando você entende o sentido real do cristianismo, a mensagem real que para ele é a morte, a aniquilação. A semana passada a gente falou também nessa coisa do gnosticismo, né? Vocês lembram disso? O gnosticismo, ele já era uma... Quando você fala gnosticismo, você está usando um termo que parece um guarda-chuva, porque você usa ele para definir uma série de diferentes seitas, né, que existiram num certo momento em que o cristianismo estava ainda se formando. E são crenças, são seitas que surgiram, em princípio, no Egito, né? Alexandria, que era uma espécie de sincretismo, que nem hoje a gente tem religiões sincréticas. É uma espécie de sincretismo que misturava filosofia neoplatônica com o cristianismo incipiente, com as religiões de mistérios do Egito, né? E o gnosticismo ele tinha umas crenças muito estranhas. A gente falou um pouco disso, né, semana passada. Por exemplo, várias vertentes do cristianismo achavam que Cristo não tinha morrido na cruz, que era uma espécie de um holograma, tá? Era um holograma que morreu na cruz e Cristo não morreu. Aquilo foi só, né, uma ilusão. Essa ilusão depois ela foi considerada uma heresia, né? É importante quando a igreja ela foi se estabelecendo e definindo o cânon, né, da igreja. Então, o gnosticismo, eu vejo no gnosticismo uma espécie de pessimismo radical. Por quê? Para os gnósticos, esse mundo aqui não tem cura. Esse mundo aqui ele foi feito por um Deus imperfeito. Não é o Deus verdadeiro. Então aqui é um mundo, esse mundo fenomênico, esse mundo ele está condenado, não tem jeito. E eu acho que tem escritores que eu acho que têm uma visão gnóstica do mundo. Kafka é um exemplo notório, né? Você pega aquela frase famosa do Kafka, não sei se vocês já ouviram, que ele diz: existe muita salvação no mundo, mas não para nós. Então tem um pessimismo radical que é de uma origem gnóstica. Porque o Kafka, além de tudo, nas histórias dele, você vê que ele está o tempo todo falando de entidades misteriosas que comandam o mundo. O processo. Joseph K. está sendo acusado, ele não sabe o que ele fez, tem um tribunal misterioso, parece uma instância transcendente, como se fosse uma espécie de uma divindade maligna. Isso tudo a gente encontra no gnosticismo, nessa visão de mundo, né, em que você tem o Deus verdadeiro, né, que eles chamavam o Deus desconhecido, né, está lá em cima, do Topos Ouranos, lugar celestial. E aqui você tem a divindade decaída, o demiurgo que criou esse universo. O Borges tem um texto muito bom, que ele se chama Uma Vindicação do Falso Basílides, que ele fala do gnosticismo. Borges gostava dessas coisas esquisitas, né? E ali ele diz o seguinte: os gnósticos, eles foram muito espertos porque eles encontraram uma explicação filosófica para o mal no mundo, que é o fato de que aqui não foi criado por Deus, foi uma divindade decaída. Foi uma espécie de emanação da divindade originária. Emanação, que é aquela ideia que eu falei da Xerox, né? Você vai tirando uma Xerox de uma imagem e vai tirando uma Xerox da Xerox. É a ideia das emanações. Tem uma divindade originária e foram caindo emanações assim até chegar nesse demiurgo corrompido. Então, ele diz no texto: que glória maior
para um Deus do que se livrar, né, da criação desse mundo, já que aqui é imperfeito, né, radicalmente imperfeito esse mundo. Então, tem coisas assim muito loucas no gnosticismo. Por exemplo, a ideia de que você tinha que decorar senhas para poder acender esses plataformas celestes. Então tem uma vertente do gnosticismo que acha que existem 365 céus. São 365 plataformas. Cada uma delas você tem que ter uma senha. Não sei como. É que nem hoje, né? Você vai no computador, tem 300.000 senhas, você tem que decorar. Era um negócio alucinante. E aí, com essas senhas, você conseguia então ultrapassar os guardiões que guardavam cada um dos portais dessas esferas celestiais. Que nem videogame. Muito imaginativo. São assim, parece literatura fantástica, parece terror, né? Um pouco. E é por isso que eu acho tão interessante. E isso são coisas que a gente encontra no Kafka, quando você, aquelas histórias, eu não lembro agora como é que chama. Diante da lei, né? Pode ser o Diante da Lei, ou então, não sei qual é aquela que tem um guardião, está na frente de um portão, e tem o cara está esperando, a vida toda ele espera, ele nunca entra naquela portal, aí no final da vida, né, o guardião fala para ele, essa porta aqui estava reservada para você, e o cara nunca entrou, porque ele achou que não era para entrar. Então vocês veem essa coisa, assim, é um desespero, né, é uma dimensão trágica radical. Isso está presente, né, nessa vertente do gnosticismo, e ela vai ter consequências, né? Ainda que o gnosticismo, digamos assim, ele perdeu a guerra da narrativa. Quem ganhou foi o cristianismo ortodoxo, como a gente conhece. Mas se você for lá atrás, você vai ver que tinha evangelhos gnósticos, não é isso? Tinha outras narrativas do cristianismo, né? E a discussão sobre o gnosticismo também é infindável. Tem gente que acha que a origem do gnosticismo está mais no Oriente, nas religiões dos mistérios, tem outros scholars que vão dizer que o gnosticismo é uma derivação fundamentalmente cristã, mas que, né, se desvia. Então, um cara que se interessou muito pelo gnosticismo foi o Bataille, né? O filósofo francês, o Georges Bataille. Ele trabalhou num gabinete que tinha muitas medalhas, moedas antigas, e tinha muitas medalhas gnósticas, com figuras das divindades gnósticas que eram monstruosas. Por exemplo, a serpente Calacau. Os nomes também são engraçados, tá? Que uma figura humana com 2 pernas de serpente. Coisas assim, parece que os caras fumaram baseado e criaram uma cosmogonia, entendeu? É um negócio assim de um delírio radical. Um cara que gosta muito disso... Oi? Um cara que gosta disso bastante é um crítico literário, né? O Harold Bloom. Harold Bloom, que tem uma teoria da literatura muito interessante, né? Que tá na trilogia dele da Angústia da Influência, né? O pessoal de literatura deve saber. Harold Bloom foi um leitor muito interessado, né, no gnosticismo, porque para ele o gnosticismo representa uma experiência daquilo que ele chama de angústia da influência. O que é a angústia da influência? É a ideia de que a literatura toda é uma resposta que o escritor mais jovem dá aos seus antepassados. Ele se sente oprimido por aquela... teve Borges, tem Fernando Pessoa, esses grandes nomes. Então, isso que ele chama de belatedness, a tardividade, são os que vieram depois desses grandes nomes e que se sentem, né, sufocados. Então tem um movimento aí de uma certa rebeldia para lutar contra essa influência, essa angústia da influência, e isso vai gerar, em certo sentido, uma história, né, da literatura. E os gnósticos seria a mesma coisa, uma espécie de angústia de influência em relação à ortodoxia das narrativas cristãs, né, religiosas. Então são delírios muito interessantes que foram usados pelo Harold Bloom na sua teoria literária. Ele escreveu alguns textos sobre Shakespeare. Isso. Não sei se esse é o Harold Bloom que escreveu Shakespeare ou é o... Foi? Né? Porque ele tem como é que chama? Cabala. Ele tem vários livros, né? Angústia da Influência.
tem Cabala e Crítica, eu acho, onde ele pega a mística judaica, né, a Cabala. É uma figura interessante. O Harold Bloom achava, eu acho isso muito doido, ele achava que o mormonismo era o gnosticismo americano. Vocês sabem, né, o mormonismo, aquela religião mormon. Uma espécie de gnosticismo americano. Porque foram os americanos que inventaram o mormonismo, né? Não sei se vocês conhecem a história, mas Joseph Smith foi o fundador da religião dos mormons, né? Era um cara muito louco. Morreu na prisão. Foi assassinado na prisão. Joseph Smith. E a história é que ele encontra os escritos da Bíblia Mormon, né? O livro de Mormon. Ele encontra numa caverna. Escrito assim em placas de ouro. Estava lá em inglês, né? Alguém já tinha traduzido já e estava lá em inglês. Porque a tribo perdida de Israel vai para os Estados Unidos, claro. Então... Que nem Zé fez. E para ele, o Harold Bloom, isso é uma espécie de gnosticismo americano. Então ele até gosta, né, um pouco do mormonismo. Bom, então, para o Philip Meilaender, a verdadeira mensagem do Evangelho é a mensagem da encarnação, da ressurreição, é a redenção na morte, que é o nada. Mas o pior de tudo é que não é só uma leitura do cristianismo como uma religião da morte, né? Como uma mensagem de que a morte é o indesejável, né? Veja, o título do livro, Philosophie der Erlösung, da salvação, da redenção. Então é um evangelho, mas é o evangelho que prega o desejo da morte como única forma de redenção possível. Só que Deus também morreu, né? Na verdade, para o Philip Meilaender, Deus não só morreu, ele se suicidou também. Essa é a parte que eu acho mais divertida da filosofia do Philip Meilander. Então, Deus... Porque vocês sabem, Nietzsche já tinha declarado a morte de Deus, só que num sentido simbólico. Obviamente, a gente sabe, Nietzsche não estava falando Deus. Estava falando como compreensão humana, como experiência humana, né, da religião, de Deus e tal. Deus está morto é a experiência do niilismo ocidental, essa experiência de uma sociedade secularizada. Não importa, tá? Se a gente vai aí fazer uma psicologia barata, falar Nietzsche era filho de pastor, tem, tá? O irmão do Nietzsche morreu quando criança, tem um trauma. Todos eles têm trauma, tá? Todo mundo tem trauma. Então, e às vezes as melhores ideias começam no trauma, né? A dor é a mãe da obra. Oi? A dor é a mãe da obra. Essa é uma concepção bastante comum na visão tradicional da criação artística, que tem a ver com sofrimento, com a dor. Os pessimistas concordariam, né, com isso. Não à toa, no último encontro, a gente vai falar dessa influência do pessimismo na arte, na literatura. Mencionei os surrealistas, né, a gente vai falar de outros que tem a ver com isso. Agora, uma coisa interessante do Philip Meilander é que, diferentemente de normalmente a gente associa o pessimismo com o conservadorismo político. E o Philip Meilander, ele era um socialista. Ele era alguém que defendia ideias comunistas. Ele era um cara que defendia o livre amor. Era um cara que criticava a ideia de família. Então você vai dizer, eu era um esquerdopata. Tá? O Philip Meilander era um esquerdopata. Agora, interessante é que tem contradições, tá? Tem contradições. Porque ao mesmo tempo que ele defendia o livre amor, uma sociedade, né, livre das amarras morais, ele defendia também a castidade. Por que ele defendia a castidade? Vocês vão me perguntar. Porque a castidade é a única maneira de assegurar que mais pessoas não venham sofrer. Então, essa ideia que é a do antinatalismo, que a gente falou, que é uma corrente bem comum hoje na filosofia contemporânea, que tem esses pensadores como David Benatar, né? Que são pensadores antinatalistas. Ou Júlio Cabreira, esse argentino que morou no Brasil, um grande filósofo também analítico e tal. Então, ele pregava a castidade como forma de não multiplicar os sofrimentos, né? Lembram aquela frase também do Borges, que está no conto dele, Tlon Luc Barope Tertius, quando ele fala de um gnóstico lá do planeta de Tlon, né? Que ele dizia, os espelhos e a cópula são abomináveis porque multiplicam o número dos homens. É bem essa ideia, tá?
O Machado de Assis, ele foi um cara que leu Schopenhauer, leu, né, da tradição pessimista, e isso se reflete na obra dele, em vários momentos. Não tive filhos, não deleguei a nenhuma criatura miséria nesse mundo. Exatamente. Tem várias passagens, né? Assim que a gente poderia dizer, isso aqui saiu do Manual do Pessimismo, das tradições pessimistas do século XIX. Então teve um impacto grande na literatura, né? Em muitos escritores. Fernando Pessoa, que parece a princípio, né, um cara assim afirmativo e tal, sofrido também, mas que tinha assim questões ligadas à tradição do pessimismo. A tabacaria é muito doida, né? Ela aparecia o final dela, assim, vai sumir a tabuleta, vai sumir o mundo de tudo que se deu, nossa. E acho que o livro Desassossego, que é o livro que aquele cara da semana passada, Gary Shipley, usa muito, né? É um livro muito emblemático dessa relação, né, com o pessimismo. Bernardo Soares, né? Esse heterônimo. Para mim, o livro Desassossego é uma obra-prima superior, né, da literatura ocidental. Junto com o poema, ele só publicou um poema, né, em vida, que era a Mensagem. Um livro, quer dizer, né? Esse poema, quer dizer, um livro, não um poema, ele publicou alguns poemas, mas porque Mensagem é um livrinho que é um poema longo, não é isso? A história toda de Portugal. Tem aquelas passagens muito bonitas, quando ele fala de Dom Sebastião, né? Quis ser rei, assim, porque a grandeza, assim, quis... o sonho de ser rei amou meu ser, por isso onde o ar e a alma está, ficou meu ser que ouve, não o que há. Sem o sonho, que é o homem, cadáver adiado, besta que procria. Tem aí também uns acentos, né? Assim, que a gente nota, sombrios. Mas, ao mesmo tempo, tem, claro, a tradição sebastianista, né? Essa crença que São Sebastião desapareceu, mas ele vai voltar. Vai voltar para fundar o Quinto Império, né? Em Portugal. Então tem uma contradição interessante aí, né? O cara era pessimista, mas era um social-democrata. E a gente vê aquela coisa, né? Assim, o ativismo, né? Esse dilema que a Mara van der Lugt trabalha, né? Você pode ser pessimista e pode ser um ativista. É uma questão interessante para pensar. Ele nunca frequentou a universidade. O Mailander se auto-ensinou. Leu Spinoza, depois ele leu Schopenhauer. Sabe uma coisa que eu acho muito doida? Que esses caras todos, antigamente, né, os filósofos, eles tinham muito essa experiência de ler uma obra e ter uma epifania. É muito legal. Você vai lendo a biografia dos caras, parece que todo mundo tem epifania. Então, leu Schopenhauer, meu Deus, descobri o universo. Sabe assim, um negócio é quase religioso. A descrição que esses pensadores todos fazem de ter encontrado grandes pensadores que abriram os olhos, como se fosse uma experiência religiosa. Isso é interessante. Claro que Philipp Meinander, ele não era religioso. Quando se fala do cristianismo aqui, quando se fala da Deus se suicidou, aí a gente tem que pensar, por que ele está falando isso, né? Não é uma metáfora, não é uma espécie de alegoria para didaticamente você entrar no sistema filosófico? São questões interessantes para a gente tratar. Então, assim como Schopenhauer, o Philipp Meinander acreditava que a vontade é a coisa em si. Vocês devem saber essa expressão, a coisa em si, vem lá do Kant, né? Da filosofia kantiana. Porque nesse período da filosofia alemã tem vários divisores de águas. Tem Kant, tem Hegel, com a dialética hegeliana, né? Com a razão se manifestando no mundo, na história, e Kant com aquela distinção entre númeno e fenômeno, né? Kant postulou essa ideia de que a gente não tem acesso à coisa em si, não é? O que é a coisa em si? É aquilo que está por trás do filtro das nossas percepções. Nossa visão, sei lá, o tato, os sentidos, né, do mundo sensível. Então a gente não tem acesso a essa coisa em si, essa essência. Para Schopenhauer, para o Philipp Meinander, essa coisa em si é a vontade, essa realidade última, né? É a vontade no mesmo sentido de Schopenhauer? Não, porque aí tem uma diferença importante. Para Philipp Meinander, a vontade ela não é única, ele não era monista,
como Schopenhauer. Para ele, a vontade ela se manifesta diferentemente em cada indivíduo. Então, a vontade é uma realidade individual. Por isso que, se você se matar, acabou a vontade. Aí é que começa. A gente tem que entender, né, que um sistema filosófico, em tese, ele tem que estar tudo interligado para poder fazer sentido as suas teses. Então, se ele diz, quando você se mata, você se livra, é a redenção, a única possível. Mas só é possível se você não acreditar que a vontade é uma força monista. Porque se for, ela continua existindo. Mas não, quando eu me mato, para Philipp Menander, a vontade ela é individual, então eu acabei com a minha vontade, destruí. Então, evidentemente, a vida consiste em sofrimento, o nada é preferível, né, ao ser, mas ainda que a nossa verdadeira redenção só venha com a morte, contemplar esse fato, a nossa finitude, oferece a atitude correta para a gente lidar com os sofrimentos da vida. Os pessimistas, em geral, têm um pouco isso, sabe? Essa atitude de você tomar consciência de que não tem... É como se fosse assim, você relaxou, entendeu? Ferrou. Eu percebi que estou ferrado, então relaxa e goza. É mais ou menos isso. Perdeu. E aí, com essa atitude, você então está preparado para enfrentar as agruras da existência. Naquele filme Melancolia, do Lázaro Maria, aquela personagem feita pela Kirsten Dunst, ela representa bem isso daí, essa ideia de, tipo, ela parece além dela ter a melancolia mesmo, ter a representação da melancolia, tem um pessimismo latente dela, tipo, o mundo vai acabar, e aí ela fica super tranquila, todo mundo desesperado, e ela super tranquila. Ela está de boa. Tem aquilo que em alemão se chama Gelassenheit, que é a lassidão. Essa atitude de uma certa... não é conformismo, mas se conformar com essa realidade. E aceitar isso com uma certa tranquilidade. Então tem uma frase, eu acho até bonita essa frase do Philipp Menander, ele diz assim: o homem sábio olha no olho firme e resolutamente o nada absoluto. Encara o nada de frente, né? Vocês lembram que o Nietzsche tem aquela frase do abismo, né? Não olhe para o abismo, senão ele vai te olhar de volta. Aqui não, o que o Philipp Menander o homem sábio olha de frente o nada absoluto e aceita. Então o problema da doutrina do Schopenhauer é exatamente a sobrevivência da vontade depois da morte do indivíduo. E para ele não tem isso, porque morreu o indivíduo, acabou a vontade, já que ela é uma manifestação individual. Está em todos os indivíduos, mas ela é individual. Ela não é uma substância única, né? Digamos assim. O Philipp Menander, ele assinala uma contradição muito interessante na experiência moderna. Quando eu estou falando moderna, eu estou me referindo exatamente ao século XVIII, XIX, tá? Essa experiência que vai se manifestar na filosofia que a gente chama também, né, moderna. Que essa contradição é o seguinte: uma necessidade profunda de religião e ao mesmo tempo uma perda de fé religiosa. Eu concordo, eu acho que isso aqui é muito sentido na experiência moderna. Acho que os modernos eram aqueles caras que estavam abandonando o mundo religioso, mas a ausência desse mundo se faz sentir. A morte de Deus se faz sentir. Então tem uma ânsia religiosa que, afinal de contas, ela tem uma função terapêutica, né? Supre um lugar. E aí você está vivendo a morte de Deus, mas tem essa ânsia. Para ele, isso só se resolve quando você adota como uma postura, entre aspas, religiosa, por exemplo, essa leitura da mensagem esotérica do cristianismo, que é a verdadeira mensagem. Só a morte é a libertação. Só a morte é a redenção. Porque a religião se mostra incapaz de oferecer a libertação, né, que ela promete das dores do mundo. Então, para que ela possa fazer isso, a doutrina dela, segundo ele, tem que ser mais ou menos coerente com a natureza, com a visão naturalista do mundo. Quando a gente olha para o universo, a gente vê o quê? A lei da entropia. Que tudo tende à decadência, né? À desaparição, à morte. Então, olha só que doido. A pessoa mais feliz do mundo é o místico cristão. Eu não concordo, tá? Mas isso era uma tese dele. Porque ele compreende, aceita que a natureza desse mundo é sofrimento.
Isso tem mesmo, né? Na mística cristã tem bastante. É de Buda. Hã? É de Buda também. Também tem. Ele é sofrimento a causa do desejo. É. Só que você vê, no budismo existe uma forma de redenção que é a iluminação, através de você transcender o véu de Maia, de você buscar essa realidade última. O evangelho que ele prega, o Philip Menander, é o evangelho que prega que a serenidade repousa somente na aniquilação final. A morte oferece aquilo que a vida somente promete, paz e tranquilidade. Meu Deus do céu. Eu fico tenso, hein, quando eu estou falando disso. Então, em seu progresso pela emancipação, a humanidade atravessa 3 estágios: politeísmo, monoteísmo e ateísmo. Como se fosse uma evolução. Primeiro, a crença nos deuses, politeísmo. Depois vem o Deus único do cristianismo, do Islã e do judaísmo. E depois vem o ateísmo como um estágio mais avançado, no qual o indivíduo se enxerga como livre e autônomo. Livre e autônomo em termos, porque na verdade ele está submetido ao império da vontade, seja ela única, seja ela individual, como no caso, né, do Philip Menander. Vou pular umas coisas, senão a gente não vai conseguir ir. E aí chegamos naquela parte que eu acho mais divertida, tá? Que é o seguinte: o suicídio de Deus. O que é isso? Philip Menander, ele vai tentar resolver o grande problema, esse grande problema da filosofia, que é o debate entre o monismo e a multiplicidade, a substância única e o múltiplo, né? Como é que a gente resolve isso? Porque a gente vê o mundo, a gente vê múltiplas coisas, a gente vê a diversidade. Mas, para que essa diversidade possa funcionar minimamente, em teoria, devia ter alguma coisa que unifica, que liga esses vários indivíduos, né? Então, você tem um problema aí que é muito difícil resolver entre esse debate da substância única do monismo para a pluralidade. E aí a explicação dele é a seguinte: essa contradição se resolve introduzindo na equação o tempo. Porque o tempo, ele pode produzir uma mudança, uma passagem do único para o múltiplo. E aí vem vou chamar de alegoria, tá? Vem essa alegoria, que é o seguinte: Deus estava lá, né, se preparando. Deus estava lá na contemplação imóvel. Que nem o motor aristotélico. Sabem essa imagem do motor aristotélico, né? Deus claro que era também uma metáfora, não é que Aristóteles acreditava em Deus, como por exemplo, né, o cristianismo acredita. Mas seria assim: um motor imóvel, não está fazendo nada. Está paradão. Deus está de boas na dele. E aí, só que Deus percebe uma coisa: que ele pode fazer tudo, mas não pode contradizer sua própria existência. É uma limitação que ele próprio tem. E a única maneira dele se libertar dessa limitação é ele desaparecer, né? Ele se matar. Porque quando Deus se mata, aí é que surge a multiplicidade. Que Deus isso aqui é muito doido, porque parece muito uma doutrina cabalística. Tem uma doutrina na mística judaica, da Cabala, que é essa doutrina que chama de Tzimtzum. Só existia Deus, ele ocupava todo o espaço da criação, não tinha espaço nenhum vazio, e para dar espaço para o mundo, Deus se contraiu. Ele se contraiu, abriu um espaço vazio onde surgiu o cosmos. É que nem a ideia do Big Bang. Tem até um cara que faz essa relação, interessante. Richard Elliott Friedman. Então, ele se dividiu em diversos indivíduos através do tempo. Aquela substância única, que era Deus, se fragmentou, se dividiu em vários indivíduos através do tempo, mas ainda existe bastante unidade para produzir as interconexões entre os indivíduos. E aí vem essa frase genial dele, que é: Deus está morto. Repetindo Nietzsche, né? Deus está morto. E sua morte foi a vida do mundo. Porque essa morte de Deus representa a possibilidade de aparecer esse mundo fora de Deus, esse mundo da multiplicidade. A morte de Cristo na cruz é de fato a morte de Deus também. Encena isso, né? Queria ler um pedaço. Eu já estou até um pouco avançado, mas queria ler esse pedaço aqui. Vou ter que correr um pouco mais.
ler um pedaço aqui da página desse livro, do Weltschmerz, que está na página 217 do livro. Esse eu tenho em PDF. Também posso botar, posso mandar. Esse livro está em qual idioma? Em inglês. 217. Cadê? Então, aqui ó. Antes da criação, nos diz Mainlander, Deus tinha a liberdade do liberum arbitrium indifferentiae. Seu poder absoluto e vontade significavam que não havia causas que o determinassem para a ação e que ele poderia ter feito o que quisesse, né? Não fazer nada, poderia ficar na dele. Não tinha contradição à sua natureza. Deus tinha poder de fazer tudo o que ele queria, mas havia um ponto sobre o qual ele não tinha poder, sua pura existência. Acho isso um delírio assim genial. Ainda que absolutamente livre em como ele existia, ele era limitado pelo simples fato de que ele existia. Deus, por toda a sua onipotência, não poderia imediatamente negar sua própria existência. Afinal de contas, se ele não existisse, ele não poderia exercer seu poder de forma nenhuma. Mas assim que Deus viu que ele existia, ele não se divertiu, he was not amused, ele não se divertiu com isso. Eu acho, na verdade, Deus se matou depois que criou o mundo, porque ele viu essa merda que ele fez e aí ele se matou. Mas aqui, na verdade, é simultâneo, né? Então, a pura existência o horrorizava. A pura existência o horrorizava, porque ele reconhecia que o nada é melhor do que ser. Deus reconhecia que o nada é melhor do que ser. Então Deus ansiava pela nothingness, pelo nada. Porém, ele não poderia imediatamente negar sua existência, ele decidiu cometer um suicídio assistido, by proxy. Deus iria se destruir através de outras coisas ao criar o mundo e fragmentar sua existência em uma multidão de seres individuais. Para atingir essa finalidade de completa não existência, total serenidade do nada, Deus tinha que criar o mundo como meio necessário para a sua própria destruição. Doidaço. Se a vontade se manifesta individualmente, isso não seria Deus ainda se manifestando? Ou eu entendi errado? Não. Veja bem, primeiro quando a gente fala em Deus aqui, isso está aberto à interpretação, né? Eu leio como uma alegoria, né? Porque não é que a gente... Deus não é o Deus cristão, sei lá. É o Deus como uma figura, digamos, da unidade em relação à multiplicidade. Essa multiplicidade se fragmentou em diferentes vontades. Então, houve uma fragmentação, tem diferentes indivíduos. Mas dessa fragmentação, essa vontade ela se manifesta da mesma maneira, mais ou menos. Ou seja, ela está voltada para o Mainlander, ela está voltada, na verdade, ao mesmo desejo de aniquilação. Schopenhauer não, tá? É um pouco diferente aí. Ela tá essa vontade, ela, apesar dela parecer que todo quer preservar a vida, que tem essa contradição, a gente nota que tem os seres tendem a perseverar, né? Tendem a existir. No fundo, o que ela almeja é a aniquilação completa. Esse nada. Então, ela está presente em todos os seres, todos os indivíduos, dessa forma, e nós todos ansiamos morrer, e estamos de fato morrendo, porque Deus quis morrer e ainda está morrendo dentro de nós. Essa é uma frase dele, né? Literalmente. E esse anseio pelo declínio e pela morte pode ser atestado também na história. Para os pessimistas, em geral, a história é declínio, tá? Vocês vão ver, inclusive, que tem essa associação entre pessimismo e conservadorismo, certo? Então vocês vão ver que, por exemplo, tem uma obra tradicional do que não é bem assim, não é bem da tradição pessimista, mas é um livro pessimista, que é O Declínio do Ocidente, do Oswald Spengler. Então tem uma tradição assim de essa ideia de que a história é um declínio constante e que a gente está indo para o beleléu, tá? Então, para o Mainlander, a ética ela é eudemônica, é a busca da felicidade. Claro que a última salvação está só na morte, mas isso não significa que a gente não pode tentar criar uma ética de um bem viver
dentro, né, dos sofrimentos aqui desse mundo. Atenuar o sofrimento. Foi atenuar o sofrimento, de diferentes maneiras. E uma coisa interessante, cara, é que esses caras têm um negócio com a mãe também, tá? Que a mãe, as mães morrem, tem uma ligação forte com a figura materna. Não vou querer psicanalizar, sim, mas tem, tipo, isso tem no Philip Melander, tem no Julius Banzer, né, esse trauma, sabe? Da perda da mãe. Então, e aí a última parte, assim, do sistema do Philip Melander era essa parte política. Então você, mas o cara era um socialista, ele era um social-democrata, né? Ele pregava o comunismo, diferente de Schopenhauer, tá? Que era um pensador politicamente, a gente poderia classificar como conservador, meio reacionário, certo? Então parece contraditório, mas o Philip Melander, ele acreditava que, inclusive ele dizia, não é para necessariamente se matar, não é necessariamente. Claro que a salvação real só tem no suicídio, mas é bom você estar vivo para ajudar os seus semelhantes a lidar com a realidade do mundo, que é a dor e o sofrimento. Então tem uma coisa assim altruísta, sei lá, tem uma coisa assim, uma dimensão de uma certa empatia com o seu próximo, que está presente nessa filosofia social do Philip Melander. Então ele é um exemplo interessante de um pessimismo que tem uma relação curiosa, né, com o que a gente hoje chamaria, sei lá, a esquerda, o progressismo, né, seja lá como a gente quer chamar. Tranquilo? Deu para... Oi? Ele se matou. E dois irmãos dele também se mataram. 2 irmãos. A irmã e o irmão também se mataram. Século XIX, viu? Oi? Essa época, mais ou menos, um pouquinho depois, quando Goethe publicou o Sofrimentos do Jovem Werther, que teve aquela onda de suicídios, se matar era meio da moda, assim. Né? Legal. Então, sim? Eu ia contar uma piada do Nelson Rodrigues, que diz que o otimista é aquele que diz que está tudo bem assim mesmo, isso aí. O pessimista é aquele que acha que o otimista está com a razão. Essa é boa, hein? Gostei. Vou falar um pouquinho do Julius Banzer. Julius Banzer, Julius, né? Julius, mas a gente pronuncia Julius Banzer. Ele nasceu em 1830, morreu em 1881, um alemão também, né? Só que o Julius Banzer, ele já tem uma história de vida um pouco diferente, porque nasceu numa família mais sem recursos, teve uma vida muito... O Philip Melander também não foi um filósofo assim conhecido, tá? Teve outros pessimistas que tiveram muito mais êxito. Então, o caso do Julius Banzer, ele foi ser professor de escola, nunca conseguiu entrar para ser professor em uma universidade, e ele teve uma relação muito importante com o Eduard Hartmann, outro filósofo pessimista da época, só que esse cara famoso, cátedras, né? Então tinha uma coisa aí um pouco ressentida também. Eles tiveram uma amizade, depois se desentenderam, né, nas diferenças filosóficas. A mãe dele morreu também, muito jovem, e isso teve um efeito trágico na vida dele. Ele diz que o pessimismo dele também tem a ver com isso, né, com esses acontecimentos. A primeira mulher dele morreu pouco depois do casamento, que ele era muito apaixonado, se casou de novo, mas não foi legal, se separou. Então o cara sofreu pra caramba. O Julius Banzer sofreu bastante. Ele se encontrou com Schopenhauer, grande ídolo, né? Teve um bom encontro com Schopenhauer. E aí ele vai então, a partir de novo, também como Philip Melander, a partir de Schopenhauer, ele vai desenvolver seu sistema filosófico. O Julius Banzer, eu vou falar um pouco mais rapidamente, porque ele quando a gente fala desses pessimistas alemães, é como se fosse assim, um debate, né? Eu falei, um diálogo, basicamente um diálogo que eles estão conversando com Schopenhauer, se colocando, fazendo uma crítica da filosofia do Schopenhauer. Então o Julius Banzer não vai ser diferente, mas tem algumas singularidades. Primeiro, para o Julius Banzer, a vontade também é individual, não é como a vontade schopenhaueriana, também se manifesta, né, ao nível dos indivíduos. Além disso, tem uma coisa interessante no pensamento do Julius Banzer, que é o que ele chamava dialética real.
Real Dialectique, dialética real. O que é essa dialética real dele? Ele pega o Hegel, também um pensador muito famoso, muito importante naquele momento, né? Basicamente também de bem fast food, assim, o que o Hegel pensava? Ele achava que a natureza se desdobra de maneira racional. Então, a história se desdobra de maneira racional, que ela é, na verdade, a história dessa contraposição dialética constante entre tese e antítese para formar uma síntese, uma nova tese, vem uma antítese. Então, por isso que a natureza da história é a natureza, por exemplo, que depois o Marx vai pegar a luta de classes como expressão material dessa dialética, né? E para o Hegel, a história é a manifestação desse espírito absoluto no mundo, se realizando através dessa força dialética, mas ultimamente de natureza racional. Isso é importante. Tem essa ideia de que tem uma racionalidade, né? O Hegel foi um grande pensador, né, da racionalidade. Tem essa racionalidade embutida na história do mundo, né? Então tem essa, digamos assim, uma progressão. O termo que o Hegel usava na dialética era Aufhebung. Aufhebung significa mais ou menos superação com conservação, que é a ideia da síntese, né? Você mantém alguma coisa da tese, da antítese, para alcançar um estágio superior e seguir no processo dialético. Existia uma finalidade. Né? Uma finalidade teleológica na história, né? Que é a realização do espírito absoluto. A ideia, chamava ideia. O Julius Banzer vai pegar e vai dizer, o cara pirou total, ele vai dizer, não, a natureza da realidade é dialética, mas essa dialética é uma dialética da contradição, não tem resolução. Eu não vou entrar nos detalhes de como isso se dá, porque tem várias maneiras de se criticar essa ideia, tá? De que a realidade ela é dialética contraditória, né? Ela vai contra vários preceitos assim da nossa forma de ver o mundo, de pensar e tal. Mas enfim, ele achava que a vontade para ele se manifesta nessa dialética contraditória, que não tem resolução. Então, esse aqui era o pessimista mais... Não é uma coisa quando sempre você cria alguma solução, você está criando vários problemas também. Exato. Ao mesmo tempo. É mais ou menos isso que depois ele vai aplicar a ideia da tragédia, que é uma coisa interessante no pensamento do Julius Banzer, é como ele pega a tragédia. A tragédia, assim, a tragédia grega e tal, que vários filósofos alemães, a gente sabe, Nietzsche, né, o nascimento da tragédia, a origem da tragédia, o Schiller, o Hegel, né, ele tinha lá a interpretação dele da tragédia como um elemento fundamental da existência humana, que para ele é a pura contradição, porque o personagem trágico é aquele cara que não importa o que ele faz, ele vai sempre se ferrar. Porque ele está num conflito entre o dever e valores. Então ele tem que cumprir o dever, mas esse dever vai chocar com um determinado valor. Ele vai cumprir um dever, mas esse dever se choca com outro dever. O cara está ferrado, não tem jeito. É a natureza trágica para ele, é uma expressão dessa contradição que está presente na própria natureza. Acho que para ele essa dialética não é algo da ordem só da razão. Como no Hegel, a dialética ela está no mundo, né? Só que para ele é essa dialética contraditória, não é uma dialética racional. Porque Schopenhauer já dizia isso, a vontade é irracional. Para ele era não só irracional, mas era contraditória consigo mesma. Então ela quer uma coisa, mas não quer. Sabe como é que é? Ela quer um negócio, mas ao mesmo tempo quer o oposto disso. Então, obviamente que nessa concepção a história não pode ter evolução nenhuma, né? Só tem mesmo conflito, contradição. Muita gente acha que ele confundiu conflito com contradição, que não é exatamente a mesma coisa, né? Você ter conflitos, por exemplo, na história, você ter conflitos lógicos é uma coisa, outra é a contradição em si, né? É você querer X e o oposto ao mesmo tempo.
Mas, enfim, essa era a crença dele. Ele não tinha nenhuma salvação, tá? O pessimismo do Julius Banzer não tinha nem a morte. Para ele, o suicídio não faz sentido. Para ele, o suicídio não é uma forma válida de lidar com o sofrimento, né? E a dor. Para ele, a única coisa que a gente pode fazer, como outros pessimistas vão dizer, é você minimizar as dores do mundo. E uma maneira de você minimizar essas dores é através do humor. Esse ponto eu acho interessante no Julius Banzer, né? Ele tem um pensamento assim que o humor tem um papel importante na redução da nossa carga, né? De dor e sofrimento. Então o humor passa a ser um valor fundamental para ele. Tem mais alguma coisa? Não. Oi? O vinho não? O vinho? Podia ser, né? Tem um poema do Manuel Bandeira, que eu adoro, Carnaval, não sei se você já leu esse poema, que ele fala assim, se perguntares, que mais queres, além de versos e mulheres, direi vinho, vinho que é meu fraco, evoé Baco. Evocando, né, a divindade... Uma outra boa também, né? Oi? Outra boa. Fantasia é aquilo que você veste entre um carnaval e outro. Entre o carnaval E outro. Então, eu acho que o Julius Banzer, isso já dá uma ideia legal assim do sistema dele. Eu acho interessante, principalmente a coisa da tragédia. Acho muito criativo, apesar de complicada essa ideia de uma dialética contraditória. Mas o que eu falei para vocês no começo? Eu acho a tradição pessimista, ela tem duas coisas que me atraem muito. É o valor da filosofia como uma experiência assim, radical do pensamento, e a segunda é essa dimensão estética, que entra a questão, por exemplo, no caso do Julius Banzer, a tragédia, né, como uma forma de experiência estética e que se manifesta, inclusive, no texto. No caso do Julius Banzer, não muito, porque o cara escrevia mal, assim. Mas a maioria dos pessimistas foram grandes escritores. São textos muito literários, que você vai ler quando lê esses caras, né? Muito diferente, por exemplo, de ler um Kant, que é um texto seco, né? Pesado. Tal. É por isso que eu queria entrar no Cioran. O Cioran. Cioran, ele nasceu em 1911, morreu em 1995. Essa saída aí sobre o humor, né? Ele fala de bolha para humor, Ele escreveu um livro sobre humor em que, basicamente, a ideia de que, já que a gente não tem o que fazer, vamos rir dos nossos problemas. E eu acho uma ideia interessante, e Borges também falava isso, né, que ele achava perigoso pessoas que se levam a sério demais. Que você, quando tem esse humor consigo mesmo, você, em certo sentido, diminui o peso da existência, né? E tem uma coisa meio de coragem também, de você enfrentar essas realidades de peito aberto e rir delas, né? Em vez de se render simplesmente, né, a elas. Tem contradições, tá? O pensamento pessimista não é o que a gente diria assim, uma forma de filosofia absolutamente coerente, como, sei lá, Hegel, tá? Mas é por isso que eu acho interessante. Mas a coerência é só interna, né, ao sistema dele, né? Não é uma coerência em relação ao mundo. Não, até porque são sistemas que se chocam uns com os outros. Cada um oferece uma visão que está lá numa coerência interna, mas que o outro cara vai lá e vai dizer... Que nem o Julius Banzer e o Hartmann, eles ficaram debatendo, porque o Hartmann era monista e o outro era pluralista, porque tem isso e aquilo. E as críticas, cara, eu até entendo, tá? Porque que a filosofia analítica apareceu, né? Em certo sentido, a filosofia analítica, ela é um pouco essa ideia de que muitos debates da filosofia continental são debates terminológicos, né? Por palavras. Então, o que é contradição? O que é conflito? Aí o filósofo analítico vai lá, só que é chato pra cacete, né? Mas vai lá com aquela coisa que filosofia é você dissecar o significado das palavras, né? O filósofo analítico, eu acho que o mais interessante é o Wittgenstein, que no Tratados Lógico-Filosóficos termina
falando sobre o místico, né? O indizível. Aquilo que não se pode falar deve se calar. É o indizível. Então tem uma abertura assim para uma indeterminação interessante para um filósofo analítico. O Tem uma Wittgenstein. definição também que a filosofia é o estado do corpo diante da existência. Nunca tinha ouvido essa. Interessante. Um estado do corpo? É o estado do corpo diante da existência. Mas se é que a você filosofia... É jovem, se você é bonito, se você tem dinheiro, você faz, se você é pobre, feio. Sei. Você só pode... Aí você velho. faz sentido, né? Naquela pessoa da tabacaria, eu até estava contando aqui na família que fala assim, e a consciência, no final do projeto, e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. De estar? Mal disposto. Mal disposto. A pessoa muito metafísica, ela tende a ser melancólica, né? Eu estou fascinado pela melancolia, é um negócio também muito interessante. Tem grandes pensadores melancólicos. Então, sobre melancolia? Todo mundo vai ficar tristinho depois que terminar. Falar um pouquinho então sobre o Cioran. Romeno. Você se importa se a gente passar 10 minutinhos só para compensar? Emile Cioran. Cioran, que nasceu em 1911, morreu em 1995, recente. Era romeno, foi para a França, começou a escrever em francês. Tem uma obra vasta que é composta basicamente, são muitos aforismos, é uma escrita assim muito poética, muito aforística, incrivelmente pessimista, né? Mas assim muito ligada a uma percepção estética do mundo e da escrita. Ele é um cara que dizia se dedicar à investigação voluntária dos aspectos mais detestados e infames da existência. Tem frases muito boas. O Cioran era um grande frasista, né? Então, uma coisa, eu gostei de uma frase dele que ele diz assim: me livrei do último chato, Deus. Me livrei do último chato, Deus. Por quê? Do Cioran? Tem 2 livros que eu acho que para quem vai começar a ler o Cioran são legais. Esse Inconveniente Ter Nascido e um livro que se chama Perfis, Exercício de Admiração, que ele escreve sobre os personagens que ele admira, tá? Tem, aliás, o texto maravilhoso dele sobre Borges, está nesse livro, Perfis. Qual o nome do primeiro? É o Inconveniente de Ter Nascido. O Cioran tem uma coisa muito interessante. Ele falava assim, numa espécie de mística ateia. Porque eu acho que em vários momentos a experiência do pessimismo se aproxima de uma espécie de mística negativa. Na religião, na teologia, existe essa coisa chamada teologia negativa. Já ouviram falar em teologia negativa? Teologia negativa é aquela vertente da teologia que vai falar de Deus por aquilo que ele não é. Porque para a teologia negativa é mais fácil definir a divindade negativamente. Porque se fala de todos os atributos de Deus, é muito complicado. Então, a teologia negativa vai pela via oposta, de falar o que Deus não é. A tradição da mística renana, do Reno, né, na Alemanha, eu acho que tem um pouco isso, com Meister Eckhart, com o Ângelus Silesius. Ele tinha o Ângelus Silesius é maravilhoso, ele escrevia pequenas poemas, né, quadras assim, está num livro chamado Peregrino Querubínico. Então eram poeminhas onde ele falava de Deus como se fosse algo que não dá para falar. A experiência mística é essa doideira. Você quer falar porque a experiência mística te leva a falar, mas ao mesmo tempo você não consegue descrever a essência da experiência mística. E a única maneira é você fazendo poesia, né, para tentar dobrar a linguagem para traduzir um pouco essa experiência radical. Então, o Ângelus Silesius falava, Deus é a superdeidade. Ele inventava palavras. Em alemão, Übergottheit, a superdeidade. Ele recorria a esses superlativos assim para falar da experiência de Deus.
Por exemplo, no Cioran, em um livro que chama História em Utopia, ele escreve na contramão dos bem-pensantes, que o Cioran gostava de ser um marginal, era um cara que enchia a cara, que saía com prostitutas, tá? A vida dele é também bem coerente, digamos assim, com a forma dele de pensar. E nesse livro, na contramão dos bem-pensantes, o Cioran diz o seguinte: um mundo sem tiranos seria tão enfadonho quanto um jardim zoológico sem hienas. É absurdo, né? Mas ele gostava de chocar. Então tem um efeito de choque, que nos escritos dele aparece muito claramente. Ele usava muito a figura da hiena, então, como esse animal, que é um animal peçonhento, né, meio nojento, assim, mas que ri. E esse riso é uma espécie de olhar irônico para a sociedade bem pensante, para a sociedade dos bons costumes, né, da moral. Então, o tempo todo ele vai evocando essa figura. O problema da nossa existência, da nossa vida, é que a nossa imaginação, a nossa razão nos leva a desejar sempre coisas, a pensar coisas que estão além das nossas capacidades. E isso, para ele, invariavelmente vai gerar sofrimento. Nós somos um animal delirante, metafísico, dogmático. Essa imaginação, essa vontade é que faz os homens criarem deuses, messias, paraísos, utopias, né? E tudo isso é, para ele, em última instância, irrealizável. Então, o que ele faz? Ele é um pessimista irônico, que vai escrever com um estilo fantástico, literário, com várias... Ele tem essas tiradas. Isso é uma coisa muito, né, senhora, uma tirada, assim, essa tirada espiritual. Isso que talvez os românticos alemães chamaram de Witz. Esse humor ácido, que corrói, que tem uma função crítica textual, né, o Witz. Então assim, para ele, o tédio que marcava a existência mais do que o sentido e a compreensão. Para ele existe uma ânsia no humano que nunca é satisfeita, porque a gente fica sonhando com essas realidades metafísicas. É o paraíso, é a divindade, é a superação na história, alcançando um bem-estar final da humanidade, e que são coisas irrealizáveis. Então tem a contradição entre os nossos sonhos humanos, a nossa razão e imaginação, e aquilo que é possível de fazer nesse mundo, e que isso gera então o sofrimento. Gente, eu vou falar do último pensador e depois a gente tira uns 5 minutinhos para fazer uma síntese. Eu quero falar do Kantan Meiyasu. Esse aqui está vivo, tá? Esse filósofo, que ele foi aluno de um filósofo francês importante, que era o Alain Badiou. Acho que o Badiou também está vivo, se eu não me engano, né? Está vivo. E aí o Kantan Meiyasu, ele faz parte de uma certa corrente, né, contemporânea da filosofia, que algumas pessoas chamam de realismo especulativo. E ele é um cara que... Ele apareceu com a seguinte ideia: a filosofia moderna, ela colocou a gente numa espécie de camisa de força. Porque depois de Kant, segundo ele, toda a filosofia ela está presa naquilo que ele chama o círculo correlacionista. O que é o círculo correlacionista? É que a filosofia não consegue sair, o pensamento não consegue sair dessa correlação entre o sujeito e o mundo, e a coisa pensada. Por exemplo, Kant vai falar da diferença entre o mundo fenomênico e o númeno, né? A gente não chega nunca à coisa em si. A gente só apreende o mundo fenomênico, aquilo que as nossas percepções alcançam. Então, para o Meiyasu, Kant condenou a filosofia a ficar presa nesse círculo do pensamento do sujeito com o objeto, sem poder sair dele, por exemplo, para explorar o que seriam as realidades últimas. O que ele chama, até bonito esse termo, ele chama o grande fora. Em inglês eles traduziram The Great Outdoors. Em francês é Le Grand Dehors, o grande fora. A gente não sai porque a gente está preso nesse círculo kantiano correlacionista. Então esses caras todos, o Meiyasu talvez o mais importante, eles vão buscar fugir, escapar dessa prisão do tal do círculo correlacionista.
que basicamente foi criado a partir de Kant, e a filosofia ocidental foi nessa direção. Então ele vai... Só que, como fazer isso, né? Como fazer isso? Essa é uma questão fundamental. Porque, em certo sentido, todos nós estamos presos no nosso pensamento. A gente está preso nas nossas visões, nos nossos instrumentos de cognição, de percepção. Para ele, existe essa possibilidade da gente pensar o absoluto. É possível especular sobre o absoluto. Ou seja, a gente deve ter, digamos assim, uma coragem de abandonar esse fechamento de só poder falar do que é pensável por nós e de tentar ousar ir além. Pensar o impensável, o absoluto. Mas o mais interessante que eu vejo no Ieyasu está até num livro dele que nunca foi publicado, que é a tese de doutorado dele, que chama A Inexistência Divina. Parece um livro de ficção também fantástica. Porque nesse livro, o Ieyasu, ele propõe o seguinte, eu vou resumir bastante porque a gente já está em cima. Ele diz o seguinte: a realidade do mundo, ela não é uma realidade racional. As leis do universo não são absolutas. O fato de que hoje é um dia e amanhã vai anoitecer e amanhã vai ser outro dia, não é, para ele, necessariamente uma lei universal e eterna. Pode ser para ele que algum dia essa lei tem alguma coisa no universo que vai mudar essa lei. Então, o que ele vai propor? Que, na verdade, o universo, no centro do universo, existe uma coisa que é a contingência radical. Ou seja, a não necessidade de nada acontecer. Tudo é contingente. Total. Porque, no final das contas, a figura que ele fala no centro da experiência do cosmos é o que ele chama o hipercaos. É meio Lovecraftiano, né? Que parece aquela coisa monstruosa de universos estranhos e tal. Ele fala que é o hipercaos. Ou seja, não tem lei, não tem razão, tudo é contingente. Em última instância, não existe uma razão para que as coisas aconteçam. A física, a ciência, ela pode dizer, existe uma constância aqui e tal. Entretanto, também, toda hora na ciência, a gente começa a ver ideias que ou são muito estranhas ou contrariam outro princípio. Por exemplo, a física quântica veio para inverter, radicalizar a física newtoniana. Radicalmente. Para ele, o universo é formado por essa contingência radical absoluta, que ele vai chamar então do hipercaos. E aí ele vai dizer uma coisa que é talvez a ideia mais doida que tem no livro dele. Tá? Eu gosto de religião, não porque eu não sou religioso, mas porque eu acho que é uma forma de delírio interessante para entender o homem. Então ele vai dizer o seguinte, que nesse mundo não existe Deus, como a maioria dos filósofos, né? Pelo menos pós-modernos, assim, depois da modernidade, sei lá, ele não é um teísta. Ele vai dizer, não existe Deus. Mas, no mundo da contingência absoluta, do hipercaos, pode ser que venha a existir um Deus. Em algum momento da história. Tem todo um argumento, toda uma construção, eu não vou ter tempo de reproduzir, mas que ele diz, então, ele fala dessa ideia do Deus a vir. Não é o Deus que existiu e criou o mundo, é um Deus que pode ainda vir a existir. Quando você fala isso de literatura fantástica também, porque tem muitos livros de ficção científica que justamente especulam essa possibilidade, né? Construir uma máquina Exato. que desempenha essa função. Asimov tinha essa fantasia, né, de que o Deus ia ser uma máquina do futuro que ia assumir esse papel de divindade. Então, esse livro, que é a tese dele, parece que é um livro que o cara está há 300 mil anos preparando para publicar e nunca publicou. Tem em PDF, né, que foi arquivada quando ele defendeu a tese, essa que chama L'Inexistence Divine, a inexistência divina. E aí ele coloca essas ideias todas. É um livro difícil, assim, porque ele vai, curiosamente, o Ieyasu, como alguns dos pessimistas, ele vai apelar à ciência como uma forma de fundamentar a filosofia.
Porque é um cara que vai falar, por exemplo, num conceito muito doido que ele tem, que é o que ele chama o arquefóssil. O que é o arquefóssil? É a ideia de que, para sair do círculo correlacionista, que é aquela noção, né, de que eu só posso conhecer o que está no pensamento e tal, aí ele diz, mas peraí, e aquilo que existiu antes do homem aparecer? Não pode ser pensado? O que existiu antes do homem aparecer? Os dinossauros, os fósseis, o mundo de bilhões de anos atrás, que a ciência descobre o fóssil, papapá. Então ele usa esse conceito como uma tentativa de mostrar que a ciência, no final das contas, demonstra que não tem a necessidade de você ficar aprisionado nesse círculo correlacionista. Porque você pode pensar realidades que são anteriores ao homem, à emergência do homem no universo. Isso que ele chama de arquifóssil, né? Então a filosofia do Ieyasu, eu vejo ali uma relação interessante com a tradição pessimista. Primeiro, nesse sentido imaginativo, quando você lê, tem uma parte do livro da Inocência Divina que ele vai pegar a matemática do Cantor, que é uma vertente da matemática dos conjuntos muito doida, né? Que ele fazia operações matemáticas com o infinito. O Cantor usava o símbolo do Aleph, do alfabeto hebraico, para representar o infinito, e ele fazia contas. Então ele somava o infinito com mais o infinito dá o quê? O infinito. Só que tinha operações que davam outras coisas. Então é muito doido, mas é a matemática cantoriana, né? Que ele usa no livro também para tentar subscrever lá as teses dele filosóficas. É interessante, é um livro denso, é difícil, mas tem essa figura da contingência radical e do hipercaos, que a princípio são muito contra a nossa natureza humana. Que a gente gosta de pensar que o universo tem um sentido, tem uma ordem, que hoje vai anoitecer e amanhã vai amanhecer, que tem uma regularidade na nossa vida e nas leis do universo. Enquanto que para ele, a essência do universo é o caos absoluto, é a contingência total. O fato de passar 1000 anos, 1 milhão de anos e tudo se repetir, não significa que vai continuar se repetindo ad infinito. Ele acha que isso é uma espécie de indução falsa. Lembrou do Homo sapiens, ele fala que o homem é dispensável no universo. Sei. Aquele Harari, né? É. Eu não li, mas... Umas palavras de Marx também interessantes. Ele diz: acabar com as ilusões da nossa condição é acabar com uma condição que necessita de ilusão. A gente se agarra, né? Nessas ilusões. Como uma espécie de organização do nosso mundo simbólico. Necessita de ilusão. Eu sou um grande defensor da fantasia, da ilusão, da imaginação. Acho que a imaginação é a grande ferramenta que nós humanos temos para lidar com o mundo, com a realidade. E é por isso que também acredito na teoria dos mundos, né? Esses mundos podem ser até físicos mesmo, sei lá, a física quântica fala hoje, né? Em multiversos, né? Às vezes as experiências psicodélicas também, sim. Abrem portas. As culturas originárias que valorizam essas experiências alternativas, valorizam o sonho, valorizam, sei lá, a premonição, valorizam uma relação visceral com a natureza, o mundo animal. Eu acho que tem uma relação muito interessante entre as culturas originárias e os românticos alemães. Porque você vai pegar, por exemplo, o pensamento do romantismo alemão, e você vai encontrar essa relação visceral com a natureza, você vai encontrar uma estética do sonho, você vai encontrar uma valorização do mito contra a razão. Tudo aquilo que, a princípio, parece ser contra aquilo que a gente considerou como a racionalidade ocidental, que é uma forma de prisão, né? Tem um livro que eu acho muito bonito, de um filósofo espanhol, chama Vítor Gomes Pin. É um livrinho pequenininho que chama O Drama da Cidade Ideal, o nascimento de Hegel em Platão. E nesse livro, eu não vou falar, o livro levaria um tempo para explicar, mas é muito, muito interessante. E nesse livro, o Vítor Gomes Pin, ele faz uma espécie de leitura a contrapelo do platonismo. E no final do livro ele diz assim, essa frase que eu gosto, né? Ele diz assim: a razão é poder, e o poder dificilmente pode querer que algo lhe escape. E a gente precisa, às vezes, escapar da razão para encontrar esses outros mundos. Eu acho que isso é algo que a tradição pessimista fez.
quando ela imaginou realidades assim que são muito avessas ao nosso cotidiano, né? As nossas realidades. Como eu falei para vocês, eu não sou um pessimista autêntico, porque eu ainda acredito um pouco no sentido final, né? Em alguma forma de realidade, não sei se eu vou dizer transcendente, mas alguma realidade outra, né? Além dessa. Mas eu gosto dos pessimistas, porque eu acho que eles têm uma mensagem importante, quando apropriadamente lidos, né, para o nosso presente, que é esse aprendizado de você lidar com a dureza, né, com o sofrimento, com a dor, e que representa também uma aceitação dessa dimensão inevitável da vida. A gente pode, claro, acreditar na felicidade, a gente pode acreditar numa salvação, a gente pode acreditar que existem coisas que valem a pena ser vividas ou lutadas no mundo, mas ao mesmo tempo a gente também precisa ter consciência dessa natureza violenta, dessa natureza dolorosa da experiência humana, né? E que a gente poderia até transportar também para o mundo natural, uma dor que está em toda parte, né? Um sofrimento que está presente no próprio mundo natural. Saber lidar com isso significa também uma estética da existência. E aí na semana que vem, então a gente vai falar como é que isso se transfere para esse campo. É a literatura, são as artes, como é que essa tradição pessimista ela teve um impacto importante para a criação artística. Já que, vocês viram, né, a gente falou aqui de coisas que parecem altos delírios, né, desses pensadores que lembram literatura fantástica. Tá? Se alguém quiser, então, o que eu vou fazer? O texto do... Estava lendo aí, vocês estavam lendo um pedaço do livro do texto, que é um ensaio, do Peter Zapf, né? O Último Messias. Muito bonito esse texto. Mas muito triste, né? Porque quando o homem ganha consciência, já começa o sofrimento. Para o Peter Zapf, a dor não é da natureza, a dor está no homem. Que ele, no momento em que ele adquiriu essa consciência, ele se afastou da natureza, criou uma espécie de apêndice não natural, e isso gera, então, um sofrimento que não existe no mundo natural, nos animais, por exemplo. E é o que aparece naquela cena que a gente viu, do True Detective, né? Ali está decalcado em cima da visão do Peter Zapf, mas só que filtrado por esses livros que eu falei, o Eugene Tucker. Tudo isso tem em PDF também, se quiserem. Tem o Eugene Tucker e o tal do Thomas Ligotti, A Conspiração contra a Raça Humana. Mas se eu for sugerir um livro para ler, é esse, o do Thomas Ligotti. Infelizmente não traduziram ainda, tem contos dele traduzidos para o português, contos de literatura de horror e fantástico, mas o ensaio ainda não está traduzido, mas está em inglês. E é um livro que não acho assim difícil, né, de ler. É um livro de um escritor falando do pensamento filosófico pessimista. A definição: a vida é uma doença sexualmente transmissível e fatal. Foi primeiro. Não, tem uma coisa que eu acho que tem que ver uma diferença entre vida e existência. A vida é uma maravilha. É um troço, meu Deus do céu. Eu sou um turista na Terra, ando como se fosse Mas a existência é uma tragédia. O Nietzsche falava que o homem é uma doença no planeta, né? Na superfície do planeta. A pele do planeta tem esse vírus que é o humano. Mas o Nietzsche, ele tinha, claro, uma relação com o pessimismo, mas eu não considero ele um pessimista no sentido mais autêntico, porque afinal de contas o Nietzsche tem toda aquela coisa da afirmação da vida, afirmação do eterno retorno, né, de transvaloração dos valores, a figura do artista. E aquela frase que eu gosto, que é Kunst ist besser als Wahrheit. A arte é melhor que a verdade. Porque a verdade ela é um pouco limitante. Mas a verdade é feia. E a verdade tem essa coisa, muitas vezes a verdade está ligada ao poder, né? Verdade e poder estão juntas. Então, eu acredito na arte como um poder para... Não da mesma maneira que Schopenhauer, mas acredito na arte como uma forma de minimizar assim, o sofrimento, né? De lidar com as agruras da vida e de criar uma forma de vida mais rica, né? Mais rica. Mas então é isso, gente.
Aí eu vou fazer isso. O texto já está aqui, mas eu vou passar lá para a gente mandar, né? Para quem está inscrito, os e-mails. Mas em relação a assim, de ler algum livro, o que você vai falar de literatura? Então, depois, cara, o que seria mais legal seria esse livro do Gary Shipley. Só que eu não tenho, eu procurei, ele não tem ele PDF. Que é o livro que eu trouxe semana passada, em que ele fala do Fernando Pessoa, da Clarice Lispector, porque é um livro que relaciona muito diretamente a tradição, o pessimismo com a experiência literária, com a arte. Mas esse eu não tenho. Mas eu vou ver se eu acho alguma coisa que dê para... Porque o livro sobre os surrealistas, por exemplo, eu tenho. Só que é muito difícil. E é um livro longo, né? Então não dá para discutir ele semana que vem. Mas é legal também. É um livro que o cara faz uma análise muito profunda do movimento surrealista, do impacto do pessimismo nietzschiano sobre o surrealismo. Porque eu estou interessado, claro, principalmente nessa relação, né, de como é que o pessimismo impactou na tradição artística, como forma de inspiração para a criação artística. Mas eu acho que o que a gente pode fazer é o seguinte: eu posso pegar relacionar uns trechos do livro do Desassossego. Porque aí eu comento o Gary Shipley, e aí tem uns trechinhos do Fernando Pessoa no livro do Desassossego que são expressão desse espírito pessimista, né, criativo. Tem no livro do Desassossego, tem uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto muito, que ele fala: sou uma saudade do presente. Acho essa ideia muito legal. Sou uma saudade do presente, anônima, prolixa e incompreendida. Ele explica também: o homem não explica o homem, quem explica não entendeu. Adoro essas contradições, né, do Fernando Pessoa, esses jogos que ele... muito doido também, Fernando Pessoa. Bom, é isso, gente. Então, semana que vem estamos aí. Só passamos 10 minutos. Beleza. Obrigada.